Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para mais um programa Conexão Feminina. Nesse mês das mulheres, mais um programa especial para você com conteúdo muito relevante que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Então vai lá, compartilhe o link do programa nas suas redes sociais, com seus amigos, nos seus grupos do WhatsApp, com a sua família, para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas através do nosso conteúdo. Eu sou a Mariluze e esse é o Conexão Feminina. E estamos aqui mais uma vez para mais um programa com uma convidada muito especial. Hoje nós vamos conhecer uma mulher extraordinária, né? Que após ouvir o chamado de Cristo, ela deixou a sua família, deixou o seu país, sua cultura para ser missionária aqui no Brasil. Isso mesmo. Ela passou a se dedicar a levar o amor de Jesus primeiramente para crianças em situação de rua. Atualmente, ela dirige a Associação Águia, que é uma organização sem fins lucrativos, fundada por ela, que ajuda na recuperação de adolescentes reclusos da Fundação Casa e também adultos de outras unidades prisionais por meio da justiça restaurativa. Ela é britânica, é bailarina, atriz profissional, pedagoga, psicodramatista, além de missionária. Ela é mãe do Benjamin e do Joseph, autora do livro que conta a sua história, Dos Palcos para a Prisão. Nós aqui, toda a equipe do Ministério de Mulheres que está aqui, temos a alegria, o prazer de receber a Cali Magalhães. Cali, seja muito bem-vinda, muito obrigada por atender o nosso convite, por compartilhar com a gente da sua história, uma história tão linda, tão inspiradora. Obrigada, eu que agradeço. Cali, fala para nós o seu nome. Eu falei que você queria para que você pronuncie de maneira correta, para que eu não pronuncie de forma errada. Meu nome de verdade é Carolyn Jane Corns Magalhães, mas todo mundo me chama de Cali Magalhães. Cali Magalhães. Foi um apelido carinhoso dado pelo Brasil ou não? Ou já era seu apelido? Na realidade, Carolyn, na Inglaterra, tem dois nomes de Carolyn. Tem Carolyn e Caroline. Uhum. E todo mundo errava e me chamava de Caroline. Então, eu ficava chateada. Eu não acredito. Ainda pessoas me chamando de Caroline. Então, eu decidi mudar para Cali. Só que Cali no Brasil é um caos. Pessoas me chamam de Carmen, de Karen, de Cali. Cali tá difícil. Então, acho que deveria ter me chamado de Carolina quando eu cheguei, mas já era. Estou aqui 23 anos, então agora é Cali. Cali, já acostumou. Cali, eu queria começar perguntando para você. Conta para nós um pouco de como você conheceu a Cristo. Tá. Então, sendo britânica, né, eu nasci nos anos 60, eu tenho 57 anos, e naquela época, ser britânica era ser cristã, no sentido que todo bebê passa por aquele batismo, né, na igreja anglicana. Então, eu fui, crescendo, sendo cristã, mas não conhecendo Jesus. Então, eu fui para escolas que era vinculado com a igreja anglicana, mas eu não ia para igreja. Eu conheci Deus como um homem velho sentado em cima de uma nuvem, né? Tipo assim. Então, eu cresci assim e eu era bailarina, depois eu virei atriz profissional. E minha vida era totalmente isso, teatro e, né, performance e tudo isso. E Deus
não tinha nada a ver com minha vida. Claro, ele tinha, porque ele me conheceu, né? Desde o ventre da minha mãe, mas eu não conheci. E eu estava morando no sul da Inglaterra, estava trabalhando com um grupo como teatro, como atriz profissional. E eu conheci um rapaz e nós começamos a namorar e decidimos morar juntos. Então, nós ficamos morando juntos por 4 anos. Eu não era cristã, ele não era cristão. E depois decidimos casar. E ele era maravilhoso. Ele era muito diferente de mim, ele não tinha nada a ver com teatro, nada. Mas ele era muito legal, meu melhor amigo, e eu queria casar com ele. Então, nós casamos e estava tudo maravilhoso. Nós tínhamos um apartamento pequeno. Naquela época, eu estava fazendo um curso de pedagogia na Faculdade de Londres, uma pós-graduação. Estava trabalhando como atriz, professora de teatro. Estava super feliz. Então, não estava preparada quando, 3 meses depois de casar, eu descobri que ele estava num relacionamento com outro homem por 5 anos. Então, todo aquele tempo que eu estava morando com ele, depois de casar com ele estava nesse relacionamento. E de um dia para outro, minha vida acabou. Eu entrei numa depressão muito forte, eu comecei a fumar e beber, eu queria me matar, eu não queria mais viver. E eu estava morando numa cidade pequena, e parece que todo lugar que eu ia, eu encontrava com pessoas que falaram para mim: você conhece aquela igreja Nova Vida? Você precisa ir naquela igreja. Eu tinha ouvido falar dessa igreja e era uma daquelas igrejas tipo comunidade. Então, era avivada, né? Uma igreja diferente. Não era aquela igreja anglicana, bem bonitinha, né? Com órgão e né? Hinos, coisas tradicionais. Então, eu achei que eles eram muito estranhas, estas pessoas, né? Tipo assim, não ia entrar lá nunca. Só que parece que tantas pessoas, sabe? Deus estava no caso, né? Então, eu pensei, então eu estou precisando de uma nova vida e eu vou lá. E um domingo eu entrei e no meu livro eu explico tudo como aconteceu, mas só para resumir, o louvor começou e pessoas começaram a cantar, né, para Deus. E tinha pessoas que estavam com os olhos fechados e louvando Deus, as mãos levantadas, assim, sorrindo. E eu fiquei... O que essas pessoas têm? O que elas têm? Eu preciso agora, né? Porque eu nunca tinha visto isso. Pessoas que parece que conheceram Deus, né? Então, e mais ou menos um mês depois, eu entreguei minha vida para Deus e eu falei para Deus: não quero mais minha vida. Para mim, minha vida acabou. Se o meu melhor amigo faz isso, o meu marido faz isso, então eu não quero mais saber de vida. Mas, se o Senhor tiver um plano para minha vida, pode ter minha vida, esse aqui, né? Eu quero ser 100% para o Senhor. Não quero ser aquele tipo de cristã que vai para a igreja no domingo e na segunda-feira nada diferente. Então, Você queria uma nova vida. Esta foi minha conversão. Amém. Kali, lendo o seu livro, nós observamos que as habilidades artísticas que você tem, você falou sobre ser bailarina, sobre o teatro, sempre estiveram presentes nessa sua vida missional. E você também buscou capacitação para levar pessoas a Cristo. Conta pra gente um pouquinho, como que foi isso? Como foi essa trajetória aí da união das habilidades artísticas, do foco missional, trabalhar com essa interessante, né, como Deus faz as coisas, porque eu sempre, quando eu era bailarina, eu queria ser profissional para dançar nos teatros de Londres, né, no West End, nos musicais que eu canto também. E este era meu alvo, era tudo sobre mim, sabe? Eu. É depois de entregar minha vida para Deus, de começar a dançar para Deus, eu descobri porque eu fiz todo aquele treino, porque eu era bailarina, porque eu acho que para mim uma das coisas mais
incríveis do mundo é dançar para Deus, né? E sempre quando eu estou ouvindo uma música, eu sempre na minha mente eu faço a coreografia de eu dançando para Deus, né? É uma coisa interessante. Mas quando eu me converti, eu comecei a dirigir o grupo de teatro na igreja. Eu comecei um ministério nas escolas da minha cidade, fazendo apresentações, né? Peças, coisas, músicas sobre Deus para as crianças. E quando eu vim para cá, eu queria muito usar teatro, mas eu não falava português, né? Então, cheguei com 2 frases. Meu nome é Kali, onde é o banheiro? Ué, que eu sei sobreviver sem comer, mas sem ir no banheiro, não. Então, e o que acontece? Eu queria muito usar teatro, só que você tem que conseguir falar, você não pode trabalhar com intérprete o tempo todo, né? Então, depois de aprender, né, poder falar fluentemente, foi quando eu comecei a treinar, estudar para ser psicodramatista. Então, sim, eu acredito que as artes são muito, muito poderosas, sabe? De música, de dança, de teatro, de desenhar. Na cadeia masculina, eu usei muito arte-terapia, né? De fazer desenhos, de ajudá-los através de arte. Então, eu acho que toda essa área de arte é divino mesmo, é de Deus, é uma coisa que precisamos usar para ajudar pessoas. Kali, conta para nós como que foi seu chamado missionário, que momento que você percebeu, né, que Deus estava te chamando para missões? Eu acho que foi quando eu fui para a Índia a primeira vez. Eu era recém-convertida, então eu não sabia nada. Eu na minha mente, eu fui para carregar as malas da equipe, só para ajudar. E quando nós chegamos lá, nós fomos convidados a ir numa escola e tinha 2 apresentações para as crianças pequenas e as crianças maiores, de 11 a 18 anos. E o diretor da escola era um indiano, mas cristão, e a maioria das crianças eram muçulmanos ou hindus. E então ele falou que nós podíamos fazer essas apresentações, só que não podia fazer apelo para as crianças pequenas, porque todo mundo ia entregar a vida para Deus sem entender muito bem, mas para os maiores pode. E o líder da equipe, ele virou para mim e ele falou: Kali, você que vai pregar. Eu falei: o quê? Eu? Como assim? Nunca preguei na minha vida. O que é isso? Como que eu vou pregar? E assim, ele: não, tá com você. Então, eu fiquei acordado quase a noite inteira, orando, falando por Deus o que eu vou falar, o que eu vou falar. E o dia depois, fui lá e nós fizemos a primeira apresentação e nós fizemos a segunda apresentação. E no final, eu fiz o apelo. Eu falei para os alunos de 11 a 18 anos, falei: quem gostaria de entregar sua vida para Jesus, né? Então, se você gostaria, vem para frente e nós vamos orar por você. E o grupo de louvor começou a tocar uma música e nada. E nada. Eu falei de novo: quem gostaria de entregar a sua vida para Jesus, para pedir para Ele ser seu melhor amigo, para Ele ser seu salvador espiritual? E nada. E nada. E de repente, 2 meninos. Na Índia, meninos sempre andam de mão dados, sabe? Amigos, assim. Uma coisa da cultura deles. Estavam de mão dados e eles fizeram assim para entrar na frente de todas as crianças na fila deles. E eles foram lá passando até chegar no corredor. E eles vieram para frente e eles levantaram as mãos assim. E vieram um monte de crianças em seguida. Olha, que maravilha. E eu desabei. Fiquei um poço no chão. E eu falei: por Deus, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida, né? De levar pessoas até o Senhor. Então, acho que isso foi um momento muito, muito forte na minha vida. Mas, em seguida, o que aconteceu lá foi de eu ter uma experiência de pobreza total, que eu escrevo no meu livro,
quando nós passamos no trem à noite, e na Mumbai tem 14, tinha, não sei quantos tem hoje, mas tinha 14 milhões de pessoas, e acho que 7 milhões moram na rua. Então é uma coisa absurda, e à noite, voltando no trem para o centro de Mumbai, a plataforma fica totalmente cheia de corpos, de pessoas, de crianças, de pessoas dormindo na estação de trem. E eu lembro que isso me tocou profundamente, que eu chorando assim. Aí eu falei para Deus, eis-me aqui, eu não sei onde que o Senhor quer me mandar, mas eu vou te servir. Amém. Muito lindo. Maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Ô, É Kali, emocionante. é muito emocionante. Ô, Kali, e como surgiu o Brasil? O que aconteceu? Brasil, uma britânica, na Índia, onde entrou o Brasil e como você se adaptou aqui na nossa terra? Na nossa terra. Depois de ir para a Índia, fui para a Bósnia, fiz Jokun na Estônia, fiz seminário. Eu sabia que ia trabalhar em missões, mas eu não sabia onde. Estava aquele, eis-me aqui, Senhor, não sei para onde eu vou, mas eu vou. Só esperando para Deus mostrar o país, o lugar. E foi em 1994, estava deitado na minha cama num domingo à tarde, descansando, e eu estava lendo uma revista evangélica sobre crianças em situação de rua em São Paulo. E a matéria foi muito, muito forte. E explicou como as crianças moram nas ruas, como a sociedade enxerga elas como um problema, com, né, um desejo de acabar com elas, que muitas vezes até os policiais corruptos batem nelas ou matam. Mas a coisa que mais me pegou foi quando explicou que muitas vezes as crianças dormem embaixo das ruas, nos esgotos, nos túneis, lá no centro de São Paulo. E que nos enchentes, né, todos nós sabemos muito bem dos enchentes de verão no Brasil, que nos enchentes, durante a noite, elas morrem afogadas. E eu comecei a chorar. Agora, todos esses anos depois, eu não consigo não chorar quando penso que foi uma coisa tão forte lá no meu quarto, na Inglaterra, que eu senti que Deus estava quebrando meu coração para essas crianças. E eu falei para Deus, eu não posso mais ficar aqui com minha casa, com meu carro, com meu trabalho, tudo que eu tenho, sabendo que tem crianças morrendo nas ruas de São Paulo. Então eu vou, pai, eu vou. Eu nem sei falar português, nem sei nada sobre o Brasil, só Amazonas e a seleção, mas eu vou. E eu senti muito forte que Deus estava me chamando, só que eu não queria uma coisa, uma reação emocional. Eu não queria só vir para cá porque eu li uma matéria que me tocou. Eu queria saber que era para vir para Brasil mesmo. Eu não queria vir para o Brasil se era para ir para o Afeganistão, ou França, ou China. Tinha que saber que era Brasil. Eu sou muito Gideon, sabe? Tipo assim, eu sou a versão feminina de Gideon. Então eu falei, Deus, tem que me dar um sinal. Tem que saber que é Brasil. E um dia, algumas semanas depois, estava andando na rua, estava chorando, orando. Falei, por favor, pai, me fala, me mostra que é Brasil. Escreve nas nuvens. Kali, vai para o Brasil. E eu parei na rua, olhando as nuvens, assim, pessoas do meu lado olhando as nuvens. Eu assim, né? E não tinha nada. E eu entrei numa loja, quando eu saí da loja, lá no outro lado da rua, tinha uma caçamba. Uma caçamba amarela e escrita uma palavra em vermelho, letras maiúsculas, Brasil. Meu Deus. Estava escrito, não nas nuvens. Estava escrito Brasil, só que estava escrito com S. Estava escrito em português. Em português. Esse foi Só falta em soletrar. 1994. Agora, a Inglaterra está cheia de brasileiros, mas naquela época eu não conheci nenhuma brasileira. Ninguém que falava português. Então, por que estava escrito em português? Não tinha nada na caçamba. Não tinha número de telefone para você ligar, encomendar a sua caçamba. Não tinha nada, só Brasil.
Então, eu parei de chorar, comecei a rir, comecei a dançar. Falei, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. É isso, é isso, é isso. E o que é muito interessante, que me toca profundamente, é que hoje eu trabalho com o lixo da sociedade, né? O que você coloca numa caçamba? Todo mundo joga lixo, o que não presta mais, que não tem mais valor. E os adolescentes que eu trabalho hoje na Fundação Casa são o lixo da sociedade, né? É melhor se eles fossem mortos, ou pelo menos na cadeia desde 16 anos. Ninguém olha para um adolescente bandido, multirreincidente e pensar o que tem de valor nesta pessoa, né? Então, Deus não me deu um carro com uma placa Brasil, Ele não me deu um livro, Ele não me deu uma flor, Ele me deu uma caçamba como sinal. Eu acho E impressionante. que sinal foi esse, né? Kali, o seu livro, a sua história, inspira. A gente sente vontade, assim, de fazer alguma coisa, de agir. A capa do livro mesmo, assim, esses adolescentes, você olhando para o céu, você está olhando para o céu aqui. E você comentou agora que trabalha, né, na Fundação Casa, já trabalhou também com jovens e adultos em situação de rua. Conta um pouquinho sobre essa experiência e também sobre o acompanhamento, né? Tem um acompanhamento que vem depois com a família. Conta pra gente um pouquinho sobre isso também. Então, o trabalho na Fundação Casa começou na época da FEBEM, quando era FEBEM, e um dos meninos que eu ajudava, que morava na rua, ele ficou preso na FEBEM e eu não tinha visita, porque é menino em situação de rua. Então, eu e a equipe, nós começamos a visitá-lo e eu vi uma necessidade muito grande dentro da FEBEM para ajudar os adolescentes, porque a maioria tinha muitos problemas, né, com família, ou era menino em situação de rua, ou, né, não tinha mais relacionamento com a família, então precisava de ajuda, né? Então, nós começamos a visitá-los, a trabalhar, só que depois de alguns anos, né, fazendo atendimento individual com eles, a própria Fundação Casa começou a dar meninos com situações muito complicadas. Então, psicopatas, meninos que não tínhamos recursos, não tínhamos como ajudar esses meninos. Muitas vezes nós levávamos para casas de recuperação, centros de reabilitação, porque tinha histórico de rua, não tinha para onde ir, e eles ficavam 2 dias e pularam o muro e perdemos contato, e era nossa responsabilidade diante do juiz, nós estávamos responsáveis para este menino, então tinha que voltar lá, fazer um BO, sabe? Então eu comecei a ficar frustrada. Eu comecei a orar, falei, Senhor, eu quero uma coisa radical, é uma coisa que ajuda estes adolescentes enquanto eles estão dentro da Fundação Casa, antes de eles voltar para o mundão. E foi quando Deus me deu o psicodrama. E uma amiga da Inglaterra, ela mandou um livro para mim sobre um grupo na Inglaterra, que é um grupo secular, mas eles usam psicodrama com pessoas nas cadeias da Inglaterra. E eu devorei este livro, é isso que eu preciso! E no mesmo tempo descobri sobre justiça restaurativa. Então, justiça restaurativa é um outro olhar para a justiça. Em vez de punir, castigar, jogar fora, abandonar, rejeitar, tratar como lixo, é de olhar aquela pessoa, ver o que aquela pessoa passou, por que fez estas coisas que faz, e tratar também a vítima. Então, de olhar a situação, ajudar a pessoa a ser restaurada, tratar a pessoa como uma pessoa, não um pedaço de lixo, né? Então, eu pensei, eu acho que dá para casar estes, né, 2 métodos de psicodrama, de justiça restaurativa, e nós implementamos um novo projeto em 2012. E realmente, eu falo que o psicodrama é como se fosse uma relegação do cérebro, porque nós fazemos cenas, nós não sabemos o que vai acontecer, tudo, né, de improviso, mas
um exemplo que eu uso no livro é de um rapaz e na avaliação final, ele falou para mim, Kali, quando eu falo com minha psicóloga, blá, 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 blá. Quando eu entrei no papel da minha mãe, quando eu senti como minha mãe sente, quando ela recebe aquela ligação da delegacia, de novo, seu filho está aqui. Quando eu vou preso de novo, quando ela tem que vir me visitar todo domingo, sabe? E ele falou, eu sei que eu não vou reincidir. Ele não reincidiu. É casado, tem 2 filhos, sabe? Então, só de ele entrar no papel da mãe dele, só de eles entrar no papel da vítima, de ele sentir deitado lá no chão da cadeia, como que é ser uma vítima que reagiu num assalto e tem tiro na cabeça, vai morrer por nada, né? Não fez nada de errado, sabe? Só estava no ônibus, né? Parece que cai a ficha. E a maioria dos nossos adolescentes não reincidem. Vidas restauradas. Uma restauração. Tem um percentual grande, inclusive, né? De pessoas que são recuperadas através desse trabalho. Sim, Kali. sim. Maravilha. Maravilha. Gente, tá muito boa aqui a conversa com a Kali, mas não acabou. Acabou por hoje, mas não acabou. Nós vamos continuar conversando com a Kali, né? Aliás, eu quero mostrar aqui um livro dela, Do Palco para a Prisão. Um livro que, aliás, vai virar filme. A Kali vai falar com a gente sobre isso, mas ela vai falar com a gente sobre isso na próxima terça, porque nós vamos continuar essa conversa aqui que está muito boa, mas tem muita coisa para a Kali dividir com a gente ainda. Então, eu peço a você, se você está gostando, né, se Deus está falando ao teu coração através do testemunho da Kali, continua com a gente na próxima terça. Não perca, na próxima terça a gente vai continuar conversando com a Kali, ela vai contar mais do trabalho dela, do testemunho de vida dela, tá bem? Aliás, a Kali ela também concedeu uma entrevista para o Clarim, né, na edição 67 de 2016, né, Kali? Uau! Mas eu tenho certeza que ela ainda tem muito mais coisa para contar ainda, né, Kali, de lá para cá. Então não perca o próximo programa, tá bom? Muito obrigada mais uma vez por acompanhar o nosso programa. Continue lá seguindo as nossas redes sociais, todas as nossas publicações lá. Continue seguindo também a programação da TV Viva a Promessa. Acesse o site amigosdamissão.org. O Amigos da Missão é um projeto que viabiliza a programação da TV Viva a Promessa, inclusive a realização dos nossos programas. Então entre lá, acesse lá o site amigosdamissão.org e saiba como você pode contribuir com esse projeto, tá bom? Então, até terça que vem. Deus abençoe a sua vida.